Oi, hoje é a resenha do conto Beijinho no Papai, de Joyce Carol Oates, da antologia USA Noir, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de começar, uma rápida pergunta: você já está participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? Se não está, confira no link aqui em cima como participar. Você poderá escolher qual livro você quer ganhar. E não são apenas esses 4 livros aqui não, qualquer um que você quiser escolher numa loja virtual. Se você for sorteado, eu envio para você. Agora, 9 anos haviam se passado. Reno não via a região desde então. Dirigira ao longo do rio Delaware em direção ao lago e havia passado pelo acampamento muitas vezes, mas sentira uma emoção grande demais ao olhar para o chalé da estrada. Uma intensa e amarga nostalgia que não era boa para ele, e não era, gostava de pensar, uma reação típica da sua natureza. Esse é um trecho ali do meio de Beijinho no Papai, de Joyce Carol Oates, que conta a história desse homem chamado Reno, com cerca de 50 anos de idade, que no momento inicia uma nova relação com uma nova mulher, depois de estar casado com uma outra durante mais de uma década. Foi uma separação um pouco complicada e agora ele tenta constituir uma nova família com esta nova mulher, a Marlena, que possui 2 crianças. E bem, a dificuldade que temos aqui é que ele tenta constituir sim uma nova família, mas também ele tem algumas lembranças da antiga, certos costumes, por exemplo, principalmente nos passeios de verão. E ele teima em levar essa nova família também para conhecer uma região dos lagos, num chalé. Digamos que tanto a nova mulher quanto os seus novos filhos não se sentem muito bem lá naquela região. E, bom, eu paro de contar a história por aí, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. Assim que eu comecei a leitura, já percebi a grande característica dessas histórias aqui dessa antologia USA Noir. Todos os seus protagonistas são perdedores, os típicos losers. Só que no caso aqui desse conto, foi muito irritante porque essa informação é repetida demasiadamente. É sem exagero, mas dá para dizer que a cada 2 ou 3 parágrafos, de novo, tudo é repetido. E o que se repete? Bom, é a informação que o Reno, o protagonista, ele teve uma família perdida, né, por causa de um divórcio. E agora ele começa a constituir uma nova. Então, ele é um novo marido e tem uma nova esposa, a Marlena, e novos filhos, no caso Kevin, de 7 anos, e a Deborah, de 4. Desse conjunto, ele tem então uma nova família. Todas essas informações são repetidas o tempo todo e de maneira até irritante, que até eu falava comigo mesmo: tá bom, eu já sei disso, Waits, não precisa ficar repetindo mais uma vez. E o pior também é que a história não se desenvolvia muito, só ficava naquela situação inicial. O Reno acabou de comprar esse chalé lá que ele encontrou à beira do lago, a região que ele ia antigamente com a antiga família na época de verão. Ou seja, ele está tentando replicar o que ele fazia com a família anterior. E claro, essas 3 novas pessoas não curtem muito esse tipo de passeio para as férias. Então não dá muito certo, né? Mas sim, ele compra a casa e percebe que ela está em mau estado. Ela foi feita lá na década de 1950, uma casa para lá de 60 anos de idade, já meio caindo aos pedaços. Então ele fica, no começo da história, apenas reformando a casa. Enquanto ele dá uns pitacos ali, a gente não tem mais outra informação sobre o restante da família. Tudo gira em torno dessa casa. Por causa dessa situação, eu fui obrigado a dar uma olhadinha em quantas páginas era este conto. E vi, não é tanto assim, não vai ser tão desgastante assim, e continuei a leitura. Isso, claro, a gente sempre faz quando a gente não está gostando do texto. Eu não estava gostando do texto, mas enfim, continuei, não era tão longo. E depois de muito tempo, aí sim a história diz a que veio. E caímos então em outra característica aqui dessas histórias, também dessa antologia, que é a violência. E se apresentou de uma maneira tão clara e cristalina que virou
um grande spoiler do final da história, que é, eu até vou dizer, mas isso não estraga muito para vocês não. Ele começa a cortar lenha e vê o peso do machado. Aí você, tá, essas histórias têm violência, esse machado aqui, já sei como a história acaba. Na verdade, não, eu não sabia, eu errei. A história vai para um outro lado. Algumas outras pistas também que estão ali na história também estão repetidas, mas que talvez não dê para perceber muito à primeira vista. Eu percebi só quando eu repeti pela terceira vez que eu falei, ah tá. Aí eu juntei uma coisa com a outra. E aí comecei a entender mais um pouco da história. Mas no final das contas, eu acabei errando, porque a história ela termina em aberto. Isso porque, num conjunto geral, a história é curta. O texto ele é muito suave, ele não é complicado de ser lido e mesmo que seja uma coisa muito repetida, você passa essas páginas até tranquilamente. Não é maçante, não mesmo. E a resolução mesmo se dá nas duas últimas páginas mais ou menos e quando você descobre o que é, a tensão vem fortemente. Daquilo que você já está deduzindo, você fala, não, não vai acontecer isso, será que vai acontecer isso? E fica aquela tensão. E de repente a história ela acaba também de forma abrupta. E aí você tem duas sensações, eu tive pelo menos, né? Um misto de, poxa, a história acabou assim, não tem um final mais concreto. E, por um outro lado, também você fica aliviado que a história acabou e você não vai ver aquilo que você começa a imaginar que, sim, será o desfecho. Isso porque essa história aqui da Joyce Carol Oates, ela te dá uma grande provocação de você pensar no desfecho, na conclusão, mas não te entrega, deixa tudo as pontas soltas mesmo. São várias informações colocadas ali, aí sim você pode rememorar tudo e descobrir que o tempo todo ela estava realmente apresentando a história, mas a gente não estava prestando atenção. Inclusive, essas repetições que antes eram chatas, na verdade ficaram valiosas. Mas é claro que eu não vou dar nenhuma dica para vocês sobre essa história, esses detalhes aí, porque senão vocês vão deduzir o desfecho da história sem sequer ter olhado para o texto. Não, isso não. Vocês têm que ler esse texto porque é muito bom. Então, para Beijinho no Papai de Joyce Carol Oates, eu atribuo fácil 5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na terça-feira, mais uma resenha de USA no ar, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto o próximo vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do projeto, inclusive de outros livros. E até mais!